Muito bem, queridos irmãos. O que vou fazer aqui essa manhã é o que tenho feito nesses 43 anos de ministério, e especificamente um pouco mais nos últimos 17 anos, depois do meu último ministério com mais tempo numa comunidade local. Eu estou há 17 anos já, meu 17º ano como um pastor missionário, músico, conferencista, radialista, e um ministério chamado multifacetado. Capelania e tudo. Mas os últimos 17 anos tem sido um trabalho de cuidar, encorajar a Igreja do Senhor, de forma itinerante. Nesses últimos 17 anos, eu ajudei 5 igrejas locais em regiões diferentes do país. Igrejas que passavam por crises de liderança, igrejas que diminuíram por pecado na liderança, igrejas que foram contaminadas por essa loucura que estamos vivendo de polarização política, que, lamentavelmente, a igreja protestante evangélica absorveu no pior que poderia ter absorvido. No momento em que temos uma bancada chamada evangélica que nega o evangelho constantemente, no momento em que vivemos situações nesse país de, entre aspas, avivamento, mais de 50 milhões de evangélicos, e nas incontáveis marcha ré para Jesus, com pessoas que ocupam os palcos, usando o nome de Jesus, para manipulação daqueles mais simples na fé, para enriquecimento com a religião, para exploração de empresários que estão de plantão, esvaziando, inclusive, o conteúdo de homens e mulheres que tiveram boas mentorias, mas que esvaziaram no seu canto a mensagem do Evangelho. E isso é também intencional naqueles que querem explorar o mercado da chamada música gospel, um mercado onde, para muitos, Deus não é Jesus, mas é Mamon. Algumas igrejas nesse país, fora dos grandes centros, eu estive numa delas agora em Igarapé-Miri, 100 quilômetros por terra de Belém, mas eu fui de balsa porque a ponte havia caído, que levava até Igarapé-Miri, a cidade do açaí. Fiquei, inclusive, no hotel chamado Açaí Hotel. Era tanto açaí, gente, que sugeri para os irmãos abrirem um outro hotel do outro lado da praça, chamado Hipoglós. Café da manhã, tigelinha de açaí. Almoço, tigelinha de açaí. Cafezinho da tarde, tigelinha de açaí. Gente, não é fácil. Uma cidade no meio de um estado onde nós estamos vendo os desmatamentos, grileiros, queimadas, onde impera a lei do coroné, que manda matar. A igreja simples de pessoas que não estão na mídia e que me encantam porque fazem as coisas simples do Evangelho. Servem a comunidade. Estão preocupadas em anunciar Jesus, discipular pessoas. Perguntei para o pastor da Assembleia de Deus que estava lá, falei, pastor, por que essa ponte não foi reconstruída? Tivemos que pegar 2 horas e meia de balsa. Sabe o que é, pastor Nelson? A ponte caiu faz 1 ano, mas quem explora o serviço de balsas é o filho do governador. Entendi. A igreja vive o seu melhor e o seu pior no nosso país. A igreja continua abençoando a muitos e a igreja continua machucando a muitos. Essa é a ambiguidade de ser igreja, uma instituição
divino-humana. A presença do Senhor está em nossos corações, mas temos a presença da nossa humanidade. E longe de pensar que vamos ter as nossas expectativas existenciais resolvidas na vida, na dimensão de uma comunidade local, com uma liderança melhor, com um pastor melhor, com uma música melhor, com um sistema ou um modelo desses que aportam aqui no nosso país, vindo de fora, e que se for aquele modelo, se for isso, nós vamos ficar livres das lutas de ser igreja. Não vamos. Não vamos. O apóstolo Paulo, em 3 viagens missionárias, e aqui na segunda viagem missionária, na cidade de Éfeso, 3 anos ali. Uma cidade que se tornou depois importantíssima, que tinha ali pelo menos um anfiteatro que cabiam 20.000 pessoas, o templo de uma deusa. Para peças teatrais, para músicas, para apresentações com o uso da arte. Que coisa interessante, não é? A igreja evangélica abandonou o universo da arte, abandonou os espaços culturais. Satanás conseguiu paralisar a igreja, dizendo: cinema vocês não podem fazer, teatro vocês não podem fazer, expressão corporal vocês não podem fazer, a música vocês não podem fazer, aquele ritmo vocês não podem tocar, a cultura brasileira vocês não podem tocar. E fomos jogando tudo isso para o diabo. Não era do diabo, o diabo falou assim: bom, já que vocês estão me dando, eu fico. E paralisou a igreja. Os artistas não estão nos espaços culturais da cidade, você não abre o circuito cultural, você não vê igrejas promovendo arte, porque para a igreja e para muitos líderes, a arte ela não tem a ver com a fé cristã. E quando nós olhamos a teologia da criação, nós percebemos que, sim, a arte é terreno sagrado e a arte é terreno do sagrado. Que nós jamais deveríamos ter abandonado isso. Paulo escreve essa carta não a uma igreja específica, mas é uma carta com ensinos gerais para aqueles que se reúnem em nome do Senhor, 2 ou 3 reunidos em seu nome, comunidades que nos primeiros 2 séculos viviam escondidos, sem a adoração num templo, num espaço público como nós temos aqui hoje. Só depois do 3º século tivemos autorização do imperador para podermos nos reunir em templos, os cristãos. E hoje nós nem valorizamos muito isso, porque chegamos numa cidade como São Paulo e é só escolher. Não precisa nem vir para uma experiência comunitária. Liga pela internet. É isso mesmo. Doença da igreja brasileira hoje. A pessoa chega e saúda os telespectadores e ouvintes que estão acompanhando o culto. Não saúdam mais as pessoas que vêm congregar. A igreja que está voltada para a internet. Fui numa comunidade outro dia, num outro estado, o pastor falou assim: temos mais gente sintonizando o nosso culto pela internet do que aqueles que estão presentes. Eu falei: que pena. Que pena. A experiência comunitária está sendo esvaziada. Não fazemos mais o culto para as pessoas que nós estamos cuidando no rebanho, mas estamos fazendo para gente que a gente não tem, às vezes, nem acesso. Vocação pastoral tem sido abandonada. Paulo escreve essa carta extraordinária às comunidades. Ele estava ali em Éfeso, e eu quero abrir com os irmãos, por gentileza, capítulo 3, a partir do versículo 14. Algumas recomendações importantíssimas. Paulo dizendo por que do seu ministério apostólico, por que estar ensinando a igreja, e trazendo agora para aquela comunidade, e as comunidades que se reuniam também na província romana, em nome do Senhor, trazendo uma palavra de encorajamento, dizendo: olha, o mistério que foi escondido durante muito tempo, ele agora está totalmente revelado na pessoa de Jesus Cristo. Nós conhecemos esse mistério, é por esta causa que nós estamos anunciando o Evangelho, é por esta causa que eu, como apóstolo, isto é, testemunha da ressurreição, e também apóstolo, porque sofria pela mensagem que anunciava.
bem diferente de muitos apóstolos no dia de hoje, que nada a ver com essa realidade dos apóstolos que foram testemunhas da ressurreição. Alguns que são apóstolos que iniciam trabalhos, que iniciam projetos, que fazem nascer igrejas, o ministério apostólico também revelado nos dons, a própria igreja de Éfeso mostra isso. E ele traz uma palavra de encorajamento no momento de oração que está registrada aqui, a partir do versículo 14, no capítulo 3. Por esse motivo, eu me ajoelho diante do Pai, de quem todas as famílias no céu e na terra recebem o seu verdadeiro nome. Eu peço a Deus que da riqueza da sua glória, por meio do seu Espírito, dê a vocês poder para que sejam espiritualmente maduros e fortes. Eu peço também que por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês, e oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor, para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Versículo 19, sim, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente, eu peço que vocês venham a conhecê-lo, para que assim Deus encha completamente o ser de vocês com a sua natureza. E agora que a glória seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder, que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. Glória a Deus, por meio da igreja e por meio de Cristo Jesus, por todos os tempos e para todos sempre. Amém? Amém. Pastor, o senhor leu em que linguagem? NVA, nunca vi antes. NVI, NVT. Me permitam, eu li na linguagem de hoje. Tenho usado NVT, NVI, mas tem um laço afetivo, porque esse trabalho foi produzido durante mais de 10 anos por um mentor que tive, Dr. Werner Kachel, diretor e meu professor na Faculdade Teológica Batista. Era seminarista, saíamos ali no bairro de Perdizes, lá para Pompeia, juntos andando, conversando com pedreiros, com pessoas da limpeza pública, com pessoas aí do meio da rua, e falando assim, você entendeu esse texto aqui? Papapá, papapá, papapá. E depois eles se reuniam com mais 2 especialistas do grego e do hebraico e colocavam numa linguagem que fosse possível ser entendida. Depois já teve uma nova versão, melhoraram, mas eu consigo usar isso aqui, essa linguagem hoje de uma maneira muito mais... a gente ganha tempo. Eu poderia ficar aqui tentando explicar alguns termos que só numa primeira ouvida a gente já entendeu. Irmãos, a igreja existe para expressar a presença de Jesus. A Bíblia diz que nós somos corpo de Cristo, expressão visível de Deus aqui na terra. Então, quando eu digo hoje, para as pessoas que não conhecem o Evangelho e que não conhecem como nós não conhecemos a Deus, porque nós amamos e servimos e cantamos e louvamos aqui a um Deus que nós jamais vimos. Então, quando eu digo para a pessoa, você quer conhecer Jesus? Olá, pastor, você vai vir com uma heresia aí, né? Não, não vou não. Quer conhecer Jesus? Então, por favor, você precisa conhecer a expressão visível dele aqui na terra. Aonde? Igreja. Corpo de Cristo. Expressão visível de Jesus aqui na terra. Como é que é? Quer conhecer Jesus? Precisa você conhecer o seu corpo visível. O Espírito Santo habita em nós, nos convenceu do pecado, da justiça e juízo. O Espírito Santo iluminou nossa mente, nós começamos a compreender as coisas de Deus, o coração de Deus, a vontade de Deus que está registrada na sua palavra. Deus colocou mestres, pastores mestres, para que pudessem nos ajudar a compreender essa mensagem. Por quê? Porque agora nós precisamos expressar e tornar o amor de Deus visível no meio de uma sociedade perversa e corrupta. As pessoas não querem saber de Deus. Evangélicos não querem saber de Deus. Uma geração que hoje está adorando a adoração e o mercado da adoração, e os seus cantores e cantores, os seus fã-clubes,
mas que não querem adorar ao Deus que espera ser adorado. Adoram a adoração. Pode pegar aí qualquer expressão de um nome de peso. Se você filmar assim, você vai ver um monte de gente assim, filmando, os gritinhos das meninas. Ai, lindo, lindo. Você fala, e que horas que vai começar o louvor? Porque os caras acharam que espetáculo musical de música gospel é adoração. E essa geração está engolindo tudo isso. Você quer conhecer Jesus, você precisa conhecer o povo dele. Você quer saber do coração de um Deus que ama, você precisa conhecer a igreja. Você quer conhecer do perdão de Deus, você precisa conhecer uma comunidade da fé. Você quer conhecer o ministério da reconciliação? Caminha aqui entre nós 1 ano, 2 anos, e você vai ver gente aqui que se machuca e se reconcilia, que se perdoa. Você quer conhecer a misericórdia de Deus? Conheçam homens e mulheres, senhorinhas, que estão andando por essa cidade, visitando, como a minha mãe fazia, na casa de detenção, na penitenciária do Estado, com ministério com detentas, com ministério no Lar Batista, com senhoras idosas, que vão exercer o seu ministério do socorro e misericórdia. Ande numa comunidade e você verá Jesus ali. Pastor Nelson, você escreveu um livro, Ser Igreja, está lá. 3 anos escrevendo esse livro, falando do grupo que mais cresce nesse país, que é o segmento dos Ser Igrejas. Mas não pense que é gente que não quer saber de Deus. Não, tem desigrejado que não está mais na instituição formal. Gente que foi machucada por liderança despótica, ditatorial, coronelista. Gente que vinha falar em nome de Deus, dizendo que as pessoas não estavam comprometidas com Deus, e na verdade não estavam comprometidas com o projeto pessoal, personalista daquele líder daquela sua igreja. Que não tinha nada a ver com a missão da igreja. Fazer discípulos em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que nos tem ordenado. 7 segmentos de desigrejados eu defini lá no livro. Desde aquele que se afastou por causa dos seus próprios pecados e falou assim, não quero mais ficar em cima do muro, não quero saber mesmo de Deus, tchau. Não, mas outros que foram machucados, não cuidaram das suas feridas. Outros que se reúnem não nas formas mais tradicionais que nós vemos, não só na América Latina, na Ásia, na África, em países onde há perseguição. E um outro segmento de desigrejado, que eu descobri, e caminho com essas pessoas hoje, pastores, missionários, que não se sentem em igreja, missionários que foram abandonados no campo, filhos de pastor, filhos de missionários que não querem mais saber da igreja, virem os seus pais machucados, criticados, traídos, não querem mais. E pior, jovens que não querem mais o evangelho, nem a experiência da igreja, porque não veem coerência na vida dos seus pais, dos seus líderes, dos seus presbíteros, dos seus diáconos, dos seus pastores. Não viram seus pais orarem com seus filhos. Não viram seus filhos honrando seus pais. Não viram maridos amando suas esposas como Cristo amou a igreja. Não viu mulheres também que entenderam o caráter protetor da submissão, mas que são consideradas e valorizadas como Jesus valoriza. Não, nós não queremos a fé dos nossos pais. Eles cantam, eles entram em transe lá no louvor, eles dão dízimo, eles batem cartão, mas não levam Deus a sério no dia a dia. Não querem mais. E há muitos que abraçaram e estão abraçando a fé muçulmana. Porque encanta mais e apaixona mais hoje do que o evangelho feito para os cristãos. Os cristãos só querem tirar o pé do chão. Tira o pé do chão. Não, põe o pé no chão e os olhos em Jesus. O mistério foi agora revelado. Nós conhecemos a Cristo, aleluia. Nós somos expressão de Jesus, nós conhecemos a palavra. E podemos conhecer o amor de Deus em toda a sua largura, profundidade, amplitude. E Paulo lembra aqueles cristãos que se congregam em diversas comunidades. Nós somos família de Deus, somos a expressão visível de Jesus aqui na terra. E se as pessoas querem conhecer Jesus, precisam conhecer o seu corpo.
porque é a expressão visível para testemunho, para implantação do reino de Deus. Deus não tem plano B, ou é igreja, ou é igreja. Ah, mas ela está muito distorcida na sua cara. Quem sou eu para não mais congregar? Na igreja que o próprio Senhor Jesus é o fundamento, a pedra angular, é o cabeça. Quem sou eu para não desistir de amar a igreja? E Jesus achou que o seu amor vertido na cruz do Calvário, demonstrado na cruz do Calvário, foi digno da sua igreja. A morte de Jesus foi uma expressão de amor incondicional, aleluia, com cada um de nós. Paulo faz essa oração extraordinária, dizendo: caminhem para a maturidade, vivam a profundidade do Evangelho, vivam a vontade de Deus, encarnem em atitudes, mas antes de ação, sejam cristãos. Ser antes de fazer. E se fazem, é consequência do que vocês são. Fé com obras, que nós fomos predestinados para viver, praticando-as como Paulo nos ensina em Efésios capítulo 2, versículo 10. Vocês são feitura de Deus, vocês são poema de Deus. Deus se inspirou, criou você para que nós fizéssemos as boas obras que de antemão Ele preparou para que nós andássemos nelas. Então, eu preciso ser igreja. Eu preciso tornar o amor de Deus conhecido. O mistério que foi revelado nós conhecemos. Nós somos agora a expressão visível de Jesus aqui na terra. Os cristãos que se reuniam em Éfeso, em Filipos, e que estavam debaixo da autoridade do Império Romano, sabiam o que significava viver de maneira digna do Evangelho do Senhor Jesus. Estão vivendo de maneira digna do Evangelho de Jesus? Paulo diz lá, escrevendo na igreja de Filipos, capítulo 1, versículo 27, vivam de maneira digna desse Evangelho. Se eu receber notícias de vocês que vocês estão firmes, lutando juntos com uma só alma, pela fé no Evangelho. Unidade. Viver a unidade da igreja, viver de maneira digna desse Evangelho. Por quê? Porque se nós vivemos de maneira digna do Evangelho e estamos praticando aquilo que temos aprendido de Deus, nós não vamos ter uma vida acomodada nunca. Seremos uma comunidade sempre peregrina, seremos uma comunidade desinstalada, seremos uma comunidade que vai sofrer por viver e fazer o que é certo. E Paulo diz que vocês vivam com raízes nesse Evangelho. Sejam pessoas bem plantadas. O Evangelho é radical, tem raízes. E Paulo escreve à igreja de Filipos dizendo: vos foi concedida a graça não somente de vocês crerem no Evangelho, mas de sofrerem por causa do Evangelho. Aí iam lá para as arenas. O imperador falava assim: vocês querem que a gente jogue esses cristãos aos leões? Querem que matem? Sejam traspassados com lanças, com espadas? Morte os cristãos, e eles eram destruídos ali. E Paulo diz: o que é sinal de perdição para eles, para nós, é de salvação. Porque tragada foi a morte pela vitória. Nem a morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ah, não, mas nós podemos ficar aqui brincando de ser evangélico. Nós podemos ficar no Brasil pulando, dizendo que nós somos evangélicos, que o evangelho está crescendo. E o que isso representa de transformação na sociedade onde nós estamos inseridos? Quase nada. Mas a história da igreja está repleta de trabalhos humanitários, de projetos sociais, projetos missionários, que a igreja sempre encarnou e sofreu por causa desta obra. Nós não podemos ficar inconsequentes, omissos, quando você vê uma mãe pendurada na perseguição na Síria, como nós vimos estampadas nas nossas mídias sociais, enforcadas com seus 2 filhos enforcados na cintura, porque estão se identificados com a cruz. Não tem mais tempo para brincar de ser crente. Somos conhecidos aí fora pejorativamente como a fé crente, parecemos mais uma reunião de incrédulos. Evangelho não pode ser dominical. Aqui é hora de nós abastecermos, de crescermos
e sermos igrejas chamadas de dentro para fora para servir. Aleluia! E quanto tempo você vai demorar para responder a esse chamado? É a mesma realidade da velha aliança dos judeus. Todo mundo ali era judeus, mas nem todo judeu respondeu ao chamado de ser sal, luz e referencial para as outras nações. Tem muita gente que é igreja, que está na igreja, que é evangélico, que é crente, mas não respondeu ao chamado de Deus. E os nossos filhos estão respondendo. Nós consagramos os nossos filhos para a glória de Deus. Consagramos o que eles são e o que eles serão para a glória de Deus. E os nossos filhos acreditaram naquilo que nós falamos. E estão servindo ao Senhor. Quando você vai num encontro como o Vocari em Maringuá, 1.300 jovens profissionais terminando o seu curso, fazendo uma graduação, o seu mestrado. Como nós podemos servir a Deus nesse mundo? Paulo continua escrevendo a essa igreja, dizendo: eu estou preso aqui em Éfeso, porque eu sirvo o Senhor Jesus Cristo. Eu peço a vocês que vocês vivam de uma maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando Deus chamou vocês. Vocês foram chamados. Sejam sempre humildes, bem educados, versículo 2 do capítulo 4. Pacientes, suportem uns aos outros com amor. Façam tudo para conservar por meio da paz que une vocês, a união que o Espírito dá. Um só corpo há, um só Espírito, uma só esperança para a qual Deus chamou vocês. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. E há somente um Deus e Pai de todos, que é o Senhor de todos, que age por meio de todos e que está em todos. Preservar a unidade. Como é que eu preservo essa unidade, pastor? Siga as recomendações do apóstolo Paulo, também a igreja de Filipos. Procurem andar com a mesma maneira de pensar, caminhem em acordo. Somos pessoas diferentes, heranças diferentes, realidades sociais diferentes, culturas diferentes. Deus traz isso para a sua igreja e nós precisamos andar em acordo. Por quê? Senão vai acontecer o que está acontecendo no Brasil. Eu fui pregar numa igreja que fazia 113 anos de existência. Na sua celebração, me convido para ser conferencista, vou dar a palavra na primeira noite. E antes de começar a pregar, eu pedi licença, agradeci por terem me levado e fiz uma pergunta só. Eu tenho uma pergunta antes de começar a nossa série de conferências. Mas eu preciso perguntar antes de começar. Queridos irmãos, onde estão seus filhos? Foi um choro convulsivo na igreja. Quase meia hora de choro, eu quase não consegui pregar. Os jovens não estão mais na igreja. Os adolescentes não estão mais na igreja. A igreja não tem uma cara para eles. Não, mas aqui nós seguramos essas manifestações dos nossos jovens. É mesmo? Mas na outra comunidade, não, eles vão todos para a Bola de Neve, não, eles vão para Rio Song, não, eles vão para comunidades que têm mais a cara deles. Os jovens estão desaparecendo da igreja. Nós não temos futura geração. Algumas igrejas tradicionais estão cultuando mortos, pessoas que já foram, partiram para a glória, trouxeram o evangelho. Graças a Deus pela vida deles, são referenciais para nós, mas nós não estamos aqui para cultuarmos os mortos. Nós estamos aqui para cultuar um Deus que está vivo. Nós temos uma responsabilidade geracional. Eu vi hoje no seu louvor aí com o pastor Davi Neto, vocês cantaram, né, as coisas das antigas, né? Que coisa da antiga, rapaz? É da sua geração. Eu estou vivo, não é dinossauro, não estou morto aqui. Você não está vendo um holograma. Eu sou da tua geração, cara. Você não canta porque você não quer, não vai atrás.
Mais de 5.000 canções feitas por mais de 250 autores nesses últimos 50 anos nesse país, que a igreja brasileira ignora. E nós, num culto público, cantamos perto de 13 autores nacionais. Música para essa geração, palavra de Deus. Que nação que tem um repertório com um acervo como esse? Eu apresento isso no programa da Rádio Transmundial. Ouça lá abaixo o aplicativo Sons do Coração, Nelson Bomilcar. Canta e conta essa história dos últimos 50 anos. Testemunhos de pessoas que fizeram e fazem a história da música cristã nesse país. Nós temos uma responsabilidade geracional. O que nós estamos passando pela futura geração? Que geração, se eles não estão mais congregados? Eles nem querem ouvir o que nós temos para dizer. Mas a igreja não tem a cara deles mais. Mas não é só para eles. A igreja está sem pastoral. Para jovens está sem pastoral, para solteiros, está sem pastoral para solteiros adultos, está sem pastoral para pessoas descasadas. Chegam aqui e ficam tentando pegar alguma coisa da pregação, porque não tem nada a ver para a realidade deles. Paulo diz, uma só fé, um só batismo, um só Deus, que é Pai de todos, que age por meio de todos. Preservarmos a unidade que existe em Cristo Jesus. Ah, mas só o ano passado, aqui em São Paulo, eu acompanhei o nascimento de umas 15 igrejas. História linda. E aí? Não, os pastores se desentenderam, brigou, começou do outro lado da rua. Ah, que maravilha. E a coisa lá, sabe o que é? O jovem novo chegou, formou, chegou no seminário, os pastores não querem investir em gente nova, porque são muito revolucionários, só restou para ele abrir uma igreja. Aí vocês de cabelinho branco, pior ainda, 6.3 flex. O cara não vai convidar um cara com 6.3 flex para ser seu companheiro de ministério. É assim, te vira. Ah, então vamos resolver, vou começar uma igreja. Lindo, né, irmãos? A igreja vai ficando esfacelada, a igreja não consegue andar junto, a igreja não consegue celebrar junto a ceia do Senhor. Sabe por quê? Só para nós aqui. É porque um era Bolsonaro e o outro era o Haddad. Que loucura isso! Não cearmos mais porque a pessoa tem um outro jeito de olhar a nossa atuação política? Uma vergonha! Nós fomos chamados para preservar uma unidade que já existe entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E isso dá trabalho, isso exige oração, dedicação, exige ouvir a mensagem de Paulo. Não façam nada por partidarismo ou vanglória, considere o seu irmão superior a você mesmo. Tem o mesmo pensamento e sentimento que houve em Cristo Jesus. Não julgou por usurpação ser igual a Deus, se esvaziou, foi reconhecido em figura humana, assumiu a forma de servo, foi obediente até a morte e morte de cruz. Servir a Deus, servir aos irmãos, ajudá-los a serem quem Deus planejou para que eles fossem. Que eles possam crescer, serem bem-sucedidos naquilo que estão fazendo no corpo de Cristo, estarem bem ajustados. E na hora que nós discordamos, sentamos juntos. O vinho, o pão, celebramos a ceia. E ao redor da mesa, nós vamos chegando a acordo e servindo a Deus como igreja no meio de uma geração ainda perversa e corrupta. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim para ela, ele empolgou, né? Ele vai terminar, será? Eu tenho uma melhor, viu? O Netinho já conhece essa, né, Netinho? Olha para o seu irmão agora, e fala assim, eu estou cansado de ficar repetindo o que as pessoas lá na frente me pedem para repetir. Você também não está cansado? Agora diga para o seu irmão, você é lindo, não posso mentir. Posso ouvir um amém? Não.
Queridos irmãos, eu acho que a mensagem já foi transmitida. Se queremos conhecer a profundidade, a largura, a extensão do amor de Deus, da humanidade do nosso Deus, tem gente que não aceitou Jesus como 100% homem, ele foi 100% humano. Se nós aceitamos Jesus assim, nós jamais vamos abandonar a sua igreja, porque nós fazemos parte dela. E é através dela que o mundo vai crer que Jesus veio da parte do Senhor. O Senhor seja louvado e bendito, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Eu creio que isso está dentro daquilo que Deus está querendo fazer neste lugar. E eu acho que, quando exortados, nós precisamos oferecer uma resposta para Deus. E, como um ato profético, você que aceitou essa exortação e sabe que esse é o caminho, que nós fomos gradativamente nos distanciando daquilo que Deus tem para nós como igreja, mas que você assume diante de Deus a seguinte posição: Senhor, então, que essa volta ao primeiro amor, ao entusiasmo, ao evangelho genuíno, ao quebrantamento, à vida de santidade, de oração, de humildade, aconteça, a começar de mim. Amém? Então, se você quer dar essa resposta para Deus, eu quero chamar você que vem aqui à frente, em nome de Jesus, para se quebrantar, para se arrepender, para dizer a Deus: eu me humilho na tua presença, porque reconheço que preciso avançar. Eu quero me render ao teu Espírito. Eu quero viver a realidade do Evangelho, não esse Evangelho esquálido, mas genuíno. Eu quero fazer uma opção radical por Jesus. Eu quero justificar minha vida na terra. Eu quero ser um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus, cheio de fé, disponível para Deus, com a vida abundante de Jesus, marcando a minha existência. Eu quero me arrepender pelo mau exemplo dado à geração que vem atrás. E quero sair daqui perdoado, desafiado, motivado a reconsiderar a minha vida, a rever meus valores, a me quebrantar em tua presença. Você que está aqui à frente está dizendo: Senhor, eu aceito a tua exortação, porque a palavra de Deus diz que aquele que endurece a dura cerviz será quebrado um dia sem que haja cura. Irmãos queridos, Deus está nos livrando do juízo e da disciplina. E isso é misericórdia, isso é graça, isso é chance, isso é oportunidade que Deus nos dá nessa manhã e nessa caminhada, para nós experimentarmos a vida genuína do Evangelho de Jesus. Eu oro em nome de Jesus que Deus levante aqui homens e mulheres e jovens. Os jovens virão sim, mas com a persuasão do Espírito Santo, independentemente, Nelson, se a igreja tem ou não a cara deles. Porque é da graça de Jesus, é da conversão genuína, é de uma experiência sem precedentes na história deles que eles precisam. Mas nós precisamos clamar, nós precisamos nos quebrantar, nós vamos preparar o caminho para esse despertamento espiritual e eles serão atraídos em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus vê o seu coração.
Deus vê a sinceridade do seu coração. Eu sei que você quer ver uma mudança. Eu sei, meu irmão, você aspira por isso. O Espírito Santo, quando move, ele move geral, é geral. Toca aqui, ali, testifica ali, de um mover dele aqui para nos salvar. Em nome de Jesus, meus queridos. Deus ama você. Deus quer usar a sua vida, Deus ama a sua família, Deus ama essa geração que vem atrás de nós. Deus quer fazer a obra aqui de despertamento espiritual, e nós vamos nos quebrantar na presença de Deus, nós vamos nos arrepender, nós vamos nos curvar, nós vamos nos render, e Deus há de ter misericórdia de nós, porque a Bíblia diz que o que encobre a transgressão nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus está aqui. Ora por nós, pastor Nelson, porque eu quero me colocar com eles ali à frente. Senhor Jesus, muito obrigado pela tua presença em nós, que somos as pedras que vivem pela presença do teu Espírito Santo em nós. Obrigado, Senhor, por esta comunidade, pelas histórias que o Senhor tem escrito, que são histórias únicas, porque o Senhor nos chamou em Cristo Jesus. Fomos chamados, Senhor. E na cruz do Calvário fomos chamados, pela obra que o Senhor fez na cruz, na tua ressurreição, nós fomos chamados para sermos sal e luz no meio de uma geração perversa e corrupta, para consagrarmos tudo que temos e somos, porque recebemos das tuas mãos. Dons, talentos, a tua própria palavra diz que é o teu Espírito que distribui isso, conforme lhe apraz. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque nós reconhecemos o Senhor hoje. Mesmo antes da nossa conversão, nós sabíamos que o Senhor já estava na nossa história, porque o Senhor nos criou a tua imagem e semelhança para vivermos para a tua glória. E esta igreja possa ser também essa expressão visível do Senhor aqui na terra, que a tua glória se manifeste aqui entre nós, que o teu amor se torne conhecido por um testemunho nas limitações da nossa humanidade, mas que realçam a graça do Senhor e a profundidade da tua graça em ter nos alcançado. Obrigado, Senhor. Obrigado. Acolhe o nosso coração, acolhe a nossa dedicação nesse dia. Consagramos nossas famílias, filhos, mais uma vez às tuas mãos. Pai, que eles possam te servir com alegria e serem instrumentos do Senhor de salvação para tantos lugares, não só no nosso país, mas fora desse país, aonde o Senhor nos levar. Por favor, Senhor, aviva a tua obra nesta igreja. Produza a unidade do teu Espírito que já existe entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que haja sempre espaço para a tua mesa ser posta, e ao redor da mesa nos perdoarmos, nos reconciliarmos, valorizarmos os nossos irmãos, considerarmos os nossos irmãos superiores a nós mesmos, lavarmos os pés dos nossos irmãos em sinal de humildade. Seja assim, Pai, seja assim para a glória do teu nome. E toda a provisão que nós precisamos para fazer a tua obra, nós sabemos que temos a garantia dela, porque o Senhor é o nosso provedor. E o Senhor encontrar aqui sempre um coração missionário, disponível para servir, o Senhor vai canalizar essa provisão também através desta comunidade. E veremos a alegria do Senhor no teu coração, por ver os teus filhos e a tua igreja testemunhando, fazendo discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Senhor. Muito obrigado, Senhor. Queremos ensinar toda a tua mensagem. E para ensinar toda a tua mensagem, precisamos conhecer toda a tua mensagem. Vá transformando o nosso coração, vai transformando a nossa maneira de pensar, e que a nossa resposta seja sempre uma resposta de amor, de maneira prática, de consagração, como nesta manhã e como nesse momento estamos fazendo aqui. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. No nome precioso do Senhor. Amém e amém.